Que bom poder ver você. A gente gostaria de estar com você aí na igreja, mas os da primeira idade, os da terceira idade, infelizmente, estão confinados. Eu faço parte de uma dessas idades. Mas é uma alegria ver vocês aí. E logo, logo, se Deus o permitir, estaremos juntos aí na igreja. Até agora nós vimos a teoria apresentada por dois companheiros de fé e que nos mostraram, através das cartas de Paulo e algumas outras, como 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, fala de Tiago, fala também de Mateus. Então, a teoria, se você perguntasse como Jesus apresentaria esse tema, o tema de hoje. Então, Jesus, ele conta uma parábola, que é a parábola dos talentos. E nessa parábola, ele procura colocar toda essa teoria na prática. Então, você vai ver ali que ele fala da parábola dos talentos. Havia um senhor, que lição? Os talentos não são dos servos, os talentos são do Senhor. Nós somos apenas administradores. Muitos administradores, às vezes, acham que eles são os donos da paróquia. E aí eles acham que eles é que comandam e que fazem, mas na realidade aqui está mostrando de que nós devemos ser submissos ao Senhor. Todos os talentos e dons são dele. Então, aí ele coloca aqui alguma outra colocação, dizendo assim, que ele tinha 3 servos. Então, para esses servos, ele vai dar talentos. Aí você pensa assim, será que ele vai dar os melhores talentos para um ou para outro? Na realidade, Jesus não está dando melhores ou piores talentos para um ou para o outro. E também você vai dizer assim, será que ele vai dar mais para um ou menos para outro? Eu só tenho um dom, o outro tem um monte de dons. Então, Jesus explica ali, através dessa parábola, de que o Senhor, ao distribuir os seus talentos para os seus servos, ele vai distribuí-los de acordo com a capacidade de cada um. Quem tem capacidade de fazer mais, vai fazer mais. Quem tem capacidade de fazer menos, vai fazer menos. Isso também se repete na área financeira. Há pessoas que têm condições de conquistar bastante dinheiro. E há outras pessoas que não têm essa possibilidade. Mas Deus nos ama a todos nós de igual maneira. Não importa quanto talento, menos talento, quanto dinheiro, menos dinheiro. Isso não importa para Deus. Importa o que você faz com o que Deus coloca na sua mão. Então você vai ver os três servos. E você vai ver que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Então, ele distribuiu de acordo com a capacidade deles. E ele esperava que eles trabalhassem, reproduzissem, fizessem com que aqueles talentos gerassem a riqueza necessária que aquele senhor havia esperado de seus servos. Então, ele vê que uma outra coisa importante, ele diz para eles que eles podem fazer aplicação daqueles talentos da maneira que eles quiserem. Né? Então, eles é que deveriam procurar o melhor método, a melhor maneira, o melhor fundo de investimento, etc., para investir o seu dom. E é isso exatamente o que Jesus queria dizer. Nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha. Você vai escolher como desenvolver. Deus dá o talento, Deus dá a capacidade, Deus dá tudo para você. Mas você precisa pôr a mão na massa e agora escolher qual é a melhor maneira. E então, no resultado final, depois de muitos dias, chega o Senhor de volta. Podemos buscar a segunda volta de Jesus. E ele agora vai fazer contas com eles. Vai julgar aquilo que aconteceu. E é o que nós vemos na nossa vida também. Deus vai pedir contas. Ele nos confiou e nós temos a responsabilidade de desenvolver os talentos confiados por ele. Então, no acerto de contas, o que tinha 5 talentos dobrou seus talentos, desenvolveu mais um tanto,
O que tinha 2, também mais um tanto. E os 2 receberam elogios. E daí veio o terceiro, e o Senhor queria elogiar o terceiro também, se ele tivesse, pelo menos, aplicado, dobrado o seu talento. O esperado era dobrar o talento. Mas ele não dobrou o talento, ele enterrou o talento, ele escondeu o talento e ainda disse que Deus era que colhia onde não havia semeado, etc. Então ele faz toda aquela conversa para tentar amenizar a situação, porque ele não fez nada. E ele escondeu o talento. E Jesus, então, reprovou aquela situação. E disse para ele uma coisa interessante: você pelo menos devia ter posto no banco, lá com os banqueiros, para ganhar o mínimo do juro, né? Ou pôr na poupança, pelo menos, para eu ganhar pelo menos aquele juro. Interessante esse episódio. Um dia eu estava no Banco Bradesco, ali perto da associação, lá no Capão Redondo, Campo Limpo, e a gerente estava nos acertando as contas lá dos obreiros da associação, etc. Eu disse para ela, eu vou introduzir aqui, disse para ela, sabe que a Bíblia diz que a gente deve, pelo menos na vida, colocar o dinheiro no banco? É mesmo? Daí eu citei essa parábola, e a mulher ficou impressionada, e começou a procurar o texto bíblico, etc., e assim a gente conseguiu conversar. Mas nem isso ele fez. Ele escondeu e foi reprovado. E isso nos mostra alguma coisa interessante, que Deus, ele julga as nossas intenções. Deus vai ver o que nós temos condições de fazer, o que queremos fazer, quais são as nossas intenções. Às vezes a gente faz até coisa boa, mas com intenção errada, para nos vangloriar ou coisas semelhantes, resolver problemas só dessa terra. Mas Deus quer que tudo que nós fizermos, nós façamos para a glória de Deus, porque nós temos um Senhor, e nós temos que trabalhar para a glória dele. Então, a grande lição aí é que quando você recebe um talento e desenvolve o talento, você vai receber mais talento. Por isso, Jesus pegou aquele talento daquele homem que não fez nada e deu para o outro. E ainda disse assim, aquele que tem, aquele que consegue, ele vai receber mais. E aquele que não faz nada, até o que ele tinha vai ser tirado. O que você pode pensar sobre a nossa situação? Quando Deus nos criou, ele deu um plano para cada um. Já foi falado pelos que me antecederam, citando o Salmo, né? Citando Paulo também. E diz que Deus, antes, no ventre da nossa mãe, antes de você nascer, Deus tem um plano. E você precisa buscar esse plano, saber qual é esse plano. E isso você consegue de algumas formas. Onde está. Como podemos nós descobrir os dons que Deus nos deu, já o concedeu antes de nascer e depois de nascer? Né? Então, eu busquei aqui 4, 5 coisas interessantes. A primeira coisa que você tem que fazer é ser humilde. Saber que o dom, o talento, ou talento natural, ou dom espiritual, ele não é teu, ele é de Deus. É Deus que te deu. Ela te deu dentro da sua genética. Segundo lugar, Deus diz assim que você, para receber, para descobrir o dom, você precisa buscar contato com aquele que te deu o dom. E esse é Deus, Deus o Pai, que deu a distribuição entre a Trindade para que o Espírito Santo te ajudasse, te guiasse a achar esse dom. Então você tem que orar. Por isso Jesus diz assim, você tem que pedir, e daí eu vou te dar. Se você não pedir, como que você vai receber? Pedir, dar-se-vos-á. E então, orar é fundamental. E aí ele diz assim, eu vou impressionar a tua mente para que você descubra os seus dons, os seus talentos, aqueles que vão te trazer satisfação, porque você tem que ter alegria. A pior coisa é você desenvolver uma atividade profissional e você não gosta daquela atividade. É horrível. Você fica nervoso, fica triste, abatido. Mas Deus quer que você se sinta feliz, satisfeito, e que você agradeça a Deus e tenha muita alegria ao desenvolver esse dom. E isso é fundamental.
E ao você evoluir, ao você desenvolver o seu dom, você começa a receber mais dons. É interessante que você pode se fazer a pergunta, quando eu comecei na minha vida espiritual, e até hoje, eu recebi mais dons de Deus? Eu desenvolvi os que Deus me deu e agora tenho mais? Eu experimentei essas coisas na minha vida e achei magnífico esse pensamento da gente descobrir os dons e ver que a gente progrediu no desenvolvimento desses dons. Eu, por exemplo, tinha uma paura muito grande de fazer trabalho missionário, até que um dia alguém na igreja, Deus dirigiu as coisas para eu ser escolhido como o diretor missionário da igreja. E daí eu descobri que as coisas que eu tenho condições de fazer. E Deus deu, e assim Ele pode também nos ajudar. E é muito importante que nós sintamos uma coisa fundamental. A igreja de Deus é um corpo, é o corpo da igreja, o corpo de Cristo. E se nós temos um talento que não entregamos a Deus humildemente para que Ele nos transforme isso em dons espirituais, e se nós não desenvolvermos o corpo, é como se você pegasse o seguinte: eu vou pegar e cortar o dedo mínimo do meu pé. Vai ser um corpo defeituoso. Ou se eu cortar uma mão, um dedo, eu vou ficar maneta. E quando você não desenvolve os dons que Deus te deu, você vai ter um corpo maneta, uma igreja maneta. E isso é complicado. Por isso, Deus está nos convidando a sermos fiéis aos dons que Ele nos deu. Descobri-los e então desenvolvê-los. Que Deus te abençoe. Que você possa desenvolver os dons dados gratuitamente por Deus a você. E outras pessoas que têm o dom e desenvolvem devem ter influenciado você, inclusive, a estar hoje na igreja. Vamos orar agradecendo? Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa lição magnífica e de podermos abrir os olhos e ver que temos possibilidades ilimitadas de ter uma vida feliz através de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos guie e nos mostre os nossos talentos, que possamos dobrar os nossos joelhos humildemente para descobrirmos os nossos talentos, nossos dons espirituais. Que a tua graça nos alcance e, alcançando-nos, que ela possa alcançar outras pessoas para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos que estão aqui e aqueles que estão em casa. Se tem alguma criança que está assistindo em casa, vem agora aqui para frente. E os adultos também podem prestar bastante atenção, porque a história que eu vou contar hoje pode nos ajudar a entender algumas coisas a respeito de Deus. A história que, primeiro, para começar, vou deixar uma tarefinha de casa para as crianças que estão aí em casa com os pais, tá bom? Para que eles façam depois do almoço hoje, à tarde, conversem com os pais, para vocês lerem a história inteira. A história inteira está lá em Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 até o 32. A história é um pouquinho comprida, mas é bem bonita e ensina uma coisa bem interessante. Essa história foi contada por Jesus há muitos anos atrás. E ele contou com uma intenção bem importante. Ele contou a história de um pai. Esse pai tinha 2 filhos. Um mais velho e um filho mais novo. Esse filho mais novo, ele tomou uma atitude muito interessante, muito diferente para aquela época. Ele pediu ao pai que desse
a ele a herança que ele tinha direito adiantada. Pediu, disse que queria, porque queria, e o pai atendeu o desejo do filho. O pai foi lá, o pai tinha muitas propriedades, então ele foi, vendeu várias coisas que ele tinha, dividiu tudo que ele tinha, e metade de tudo que ele tinha, ele deu para aquele filho mais novo. O filho saiu da casa do pai, rico, cheio de posses, cheio de dinheiro, com muita coisa. Com muito dinheiro ele levou consigo. Mas ele foi para longe. Andou, viajou, foi para longe, para outro país. E lá, naquele lugar onde ele estava, longe do pai, ele esqueceu de tudo que o pai tinha ensinado. Esqueceu. Foi deixando de lado. As coisas que tinha lá naquele país eram muito bonitas. E com cada coisa bonita que ele encontrava, ele ia gastando tudo que o pai tinha dado. E ele ia perdendo um pouquinho. Fez amigos também, amigos que tinham interesse em tudo que ele tinha. E esses amigos foram tirando também aquela herança que o pai dele tinha dado. Ele foi, aos poucos, perdendo, até que chegou um ponto que ele perdeu tudo. Veio uma grande fome sobre aquela região e ele perdeu tudo que o pai tinha dado. Olha como ele ficou. Do outro lado, lá no país onde ele estava, aquele pai, todos os dias, a história conta que ele olhava pela estrada. Olhava. Eu imagino que de manhãzinha ele ia dar uma olhada, no final da tarde ele ia olhar de novo, porque ele esperava o dia em que o seu filho ia voltar para casa. Todos os dias aquele pai esperava ansiosamente. Ele não tinha nem notícias do filho. Ele não sabia se o filho estava bem, se estava mal, se adoeceu, se tinha ainda a herança, se já tinha perdido tudo. Ele não sabia de mais nada. Mas o pai, perseverante, aguardou o retorno do filho. Um dia, depois que ele estava muito pobrezinho e muito cansado de sofrer, ele voltou para a casa do pai. E o pai, quando recebeu o filho, sabe o que ele fez? Mais do que rápido. Recebeu o filho de volta, deu um abraço no filho, mandou trazer uma capa nova, uma roupa nova, bem bonita, para receber o filho, mandou fazer uma festa e de novo trouxe para o filho aqueles bens que ele tinha perdido um dia. Essa história tem muitos mais detalhes, mas é interessante para a gente pensar hoje, porque essa história nos mostra, o objetivo de Jesus ter contado essa história é nos mostrar um pouquinho do caráter de Deus. Essa história nos conta que Deus era o pai que esperava o filho pacientemente, aguardava com muito amor no coração. Deus tem essa característica, ele é bondoso, ele é amável e paciente. Amanhã, nós vamos comemorar um dia muito especial, né? Nós vamos comemorar a presença dos pais. Os pais foram um presente que Deus nos deixou para nos mostrar um pouquinho do caráter dele para os seus filhos. Nem todos os pais são assim, mas é um dever de cada pai, os pais que estão aqui na igreja também, né? Que se lembrem disso, que o teu objetivo, que a tua missão, nós falamos na Escola Sabatina a respeito dos nossos talentos, né? A missão que foi dada a cada pai é mostrar o caráter de Deus, mostrar o caráter amoroso e perdoador de Deus. E que nós possamos nos lembrar hoje, hoje, ao comemorarmos o Dia dos Pais, nos lembrar da importante missão que foi dada para os pais. E os filhos também possam reconhecer
o amor e o perdão dos seus pais. Queria deixar uma última tarefa para as crianças agora, tá? Pode ser para os mais velhos também, para os adolescentes, quem sabe também, né? Que estão aqui, alguns estão aqui. Eu queria fazer um convite para vocês, deixar uma tarefa. Muitos pais hoje estão sentindo falta dos seus filhos, por vários motivos. Alguns pais estão distantes do filho, o filho mora longe, está afastado. Alguns pais estão sentindo que os seus filhos estão longe de Deus, esqueceram daquilo que ele ensinou, esqueceram das coisas, dos princípios que ele ensinou desde criança. Então, meu convite, a tarefa que eu vou deixar para vocês, é que nesse Dia dos Pais, cada criança pode escolher fazer isso, o adolescente, faça um cartão ou uma cartinha para um desses pais. Escolha um pai que está perto de você, um vizinho, um irmão da igreja, alguém que você pode deixar uma cartinha, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no celular, e mande uma mensagem dizendo para esse pai que assim como ele, que ele se mantenha firme, perseverante, assim como o pai pródigo, porque um dia o Senhor vai conceder essa bênção de ele estar de volta com o seu filho e que o seu filho possa voltar aos caminhos de Deus também. Vamos orar por esse motivo? Queria convidar todos que estão aqui a nós fazermos uma oração especial nesse momento, em favor de todos os pais, dos pais que estão aqui, dos pais que estão em casa, mas em especial por esses pais que estão, de alguma forma, sentindo falta dos seus filhos nesse dia. Vamos orar? Nosso Criador e nosso Pai, te agradecemos porque temos muitas histórias na Bíblia que nos mostram que tu és um Deus de amor e que o Senhor nunca se cansa de esperar por nós. Senhor, o meu pedido hoje é para cada pai aqui presente, que o Senhor nos abençoe, nos faça lembrar a cada dia da importante missão que o Senhor deixou para eles. E se algum deles, aqui ou em casa, está se sentindo triste nesse dia, com o coração doendo, sentindo falta do seu filho, ou sentindo que o seu filho está distante dos caminhos de Deus, que o Senhor possa dar paz no coração dele, possa dar tranquilidade. Vamos meditar um pouquinho na Bíblia. Porque este é o livro mais precioso que nós temos. Uma carta de amor que Deus nos deixou como um presente. Mas esse livro só tem valor, só tem significado e propósito quando nós examinamos. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de. Hoje eu brinco até, conversando ali nos cultos na clínica, hoje nós temos uma coleção de Bíblias, né? Eu mesmo tenho uma estante em casa com praticamente metade dela só com Bíblias. Eu tenho o costume de cada ano comprar uma Bíblia numa linguagem, uma versão diferente e fazer o meu ano bíblico. É uma jornada espiritual que eu gosto de fazer dessa forma, às vezes usando algum material de apoio. Mas muitas vezes, eu não sei você, eu já entrei em algumas casas em que nós vemos ali uma Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, como se fosse símbolo de proteção. Mas a Bíblia só tem valor, significado e propósito se nós estudarmos. Hoje nós temos liberdade religiosa, pelo menos no nosso contexto aqui no Brasil. Mas durante muitos anos, muitas pessoas foram perseguidas e mortas, simplesmente pelo fato de estarem pregando a palavra. Você conhece diversas histórias, a Idade Média foi um período escuro e sombrio na vida espiritual. E um desses personagens, eu quero aqui ressaltar um pouco de sua história, que viveu no século XVII, chamado John Bunyan. Depois da Bíblia, que é o livro mais traduzido na literatura cristã, eu acho que em todas as literaturas, que alcançou mais países e foi mais idiomas e dialetos. Depois da Bíblia, na literatura cristã, o livro mais traduzido foi escrito por esse personagem da história. John Bunyan viveu no século XVII e ele também, como um grande informador, começou a pregar o evangelho, começou a pregar a verdade que ele estava descobrindo
e ele foi perseguido, lançado numa prisão, mas a prisão não conseguiu silenciar a sua voz. Ele não podia mais pregar, mas ele podia escrever. Ele escreveu diversos livros, sermões que até hoje podem ser lidos. Mas entre esses livros, depois da Bíblia, o mais traduzido, que alcançou mais pessoas na vida cristã, foi escrito por este homem, um livro chamado O Peregrino. Talvez você já tenha lido esse livro. Ele foi transformado em até contos infantis, até em filmes. Vale a pena você ler este livro. É um livro clássico da literatura cristã que conta a história de um homem chamado Cristão. Na verdade, esse livro é uma parábola que retrata a nossa história. E aí, resumindo um pouquinho o que trata este livro e essa parábola, conta que este cristão, ele ouviu falar de um evangelho, de uma mensagem especial através de um evangelista que dizia que além das montanhas existia uma terra especial, uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida. E ele ficou tão fascinado com a descrição dessa terra, e ele então, no seu coração, sentiu o desejo de se preparar para essa viagem, para essa peregrinação em direção a essa terra prometida. Ele tentou convencer alguns amigos que se unissem a ele nessa viagem, mas ninguém teve a mesma coragem que ele. Então, ele juntou as suas coisas e sozinho ele partiu. Mas a história dessa parábola descreve que os desafios foram diversos. O caminho era estreito, a escalada era íngreme. Algumas pessoas tentaram atrapalhar, incomodar, até mesmo impedir de que ele continuasse a sua viagem, sua peregrinação. Entre essas pessoas estava o senhor orgulho, a dona preguiça, a senhorita presunção. Diziam para ele que era impossível chegar neste lugar, que muitos tinham tentado e fracassado. Mas ele continuou a sua viagem e ele encontrou com as pessoas que o ajudaram a continuar a sua meta, o seu sonho, o seu objetivo. E entre essas pessoas, na parábola, conta que estava o senhor coragem, a senhorita fé e a dona esperança. Que diziam, continue, persevere, permaneça. Mas a história conta que na parábola, chegou um momento que aquele homem já estava sem forças. Ele já estava carregando um fardo que estava se tornando pesado demais, insuportável. E a história conta que aquele homem caiu prostrado, sem forças, desanimado, disposto a desistir. E quando ele estava ali, nesse contexto, nessa situação, a história conta que ele olhou para cima e viu a imagem de uma cruz. E nessa imagem da cruz havia um texto bíblico que eu quero usar como introdução da nossa mensagem nessa manhã. Um texto que está registrado em Mateus, no capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ver duas passagens. Essa é uma dessas passagens. Mateus, no capítulo 11. Nós temos aqui um dos convites de Cristo Jesus. E eu gosto muito deste convite. Mateus, no capítulo 11. Temos aqui o convite da graça, o convite da salvação oferecido por Cristo Jesus. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é um dos convites que nós encontramos na Bíblia feito por Cristo Jesus. Há um convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E nesse convite, a história conta que quando aquele homem viu aquela mensagem, viu a imagem da cruz, aquele fardo que estava sobre os seus ombros desapareceu. E ele então renovou as suas forças e continuou a sua caminhada, continuou a sua jornada em direção à terra prometida, em direção à Canaã celestial. Essa é uma parábola. E nessa parábola, ela ilustra também a nossa jornada, a nossa caminhada. Em algum momento da nossa vida nós começamos. Em algum momento da nossa vida nós ouvimos também falar de uma terra maravilhosa, de uma terra prometida, e essa mensagem trouxe esperança, alento, conforto ao nosso coração.
e nós começamos a nossa viagem, juntamos as nossas coisas e começamos a nossa peregrinação. Mas assim como nessa parábola temos os nossos desafios, onde muitas vezes também nos sentimos num caminho estreito, onde muitas vezes a escalada é íngreme, os desafios são enormes, e muitas vezes, assim como este homem da parábola, podemos ser tentados a desistir. Mas em algum momento precisamos renovar as nossas forças, e isso só acontece quando temos um encontro com Cristo Jesus. E quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, nós percebemos que este convite está sendo feito porque a cruz é a representação de um Jesus Cristo que está com seus braços abertos para nos ajudar, para nos auxiliar e para nos apontar o caminho, a direção correta. E nós precisamos entender que este convite da graça, este convite da salvação, é apresentado por Cristo Jesus com um propósito especial. Jesus quer dizer para cada um de nós, nessa viagem, nessa caminhada em direção ao céu, que muitas vezes nós precisamos aliviar a nossa bagagem. Muitas vezes nós estamos carregando alguns fardos que estão se tornando pesados demais, que estão se tornando insuportáveis em relação à nossa vida, que nós precisamos aceitar o convite da graça. Há um convite para Cristo Jesus, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Numa outra passagem bíblica, Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas eu venci o mundo. E a vitória de Cristo conquistada na cruz do Calvário é a nossa vitória hoje, quando nós cremos, quando nós aceitamos este convite da graça e esse convite da salvação. Porque um dia Jesus Cristo, ao caminhar para a cruz, ao caminhar para o Calvário, ao caminhar para o Getsemane, em outros lugares que ele caminhou no nosso lugar, ele já carregou o fardo mais pesado. Eu me lembro que uma das viagens que eu fiz, e essa viagem foi uma das viagens mais marcantes da minha vida, foi conhecer a Terra Santa. E nós caminhamos ali pelo lugar que hoje é chamada Via Dolorosa. Existe esse lugar. E foi uma caminhada muito árdua, muito extensa, aquela em que Jesus carregou uma cruz. Que nós sabemos que não era a cruz de Cristo. Nós sabemos que a cruz que Jesus carregou foi a cruz de quem? Quem que era para morrer nessa cruz? Na história, Barrabás. Mas, na verdade, Barrabás é apenas um símbolo de cada um de nós. Porque Barrabás representa aqueles que receberam a graça, receberam a salvação. Onde Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa dor. E como diz o profeta Isaías, em Isaías 53, e pelas suas pisaduras, nós somos o quê? Sarados, curados. E por esse motivo que Jesus faz esse convite, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Na cruz, Jesus carregou os nossos fardos, os nossos pecados, para que nós pudéssemos receber um alívio em relação à nossa jornada espiritual que a gente tem. Nessa ilustração que nós vemos aqui, deste convite da graça, Jesus também apresenta no verso 29 a seguinte ideia: tomai sobre vós o meu jugo. Essa expressão aqui que Jesus utiliza era uma expressão muito comum na agricultura, onde até mesmo nos dias de hoje existe ali a ilustração de alguns animais que têm ali uma espécie de jugo, de canga, e fazem ali a preparação da terra na agricultura. E segundo a história, e segundo essa ilustração, geralmente existem dois animais que caminham juntos, né? Para arar a terra, para preparar o terreno. Por isso que muitas vezes nós usamos esse texto, ou em outras passagens, que fala sobre o jugo desigual. Não dá certo. Quando dois têm propósitos, metas, sonhos diferentes, precisam caminhar juntos. Mas nessa ilustração aqui, sabe o que Jesus está dizendo? Que nessa caminhada, nessa jornada espiritual, nós não estamos sozinhos. Jesus se coloca ao nosso lado para nos apontar o caminho. E geralmente nessa ilustração da agricultura,
havia a seguinte ideia, o seguinte costume. Geralmente, havia a figura de um animal mais forte, mais experiente, que carregava um fardo mais pesado. E Jesus se coloca como este, que carregou já o fardo mais pesado. Mas como este também que se coloca ao nosso lado, nessa jornada da vida, para nos apontar o caminho, a direção que nós devemos percorrer nessa caminhada em direção ao céu. E ele faz assim promessa: e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa viagem em direção ao céu. Para alcançarmos a vitória, precisamos entender um outro pensamento que nós vamos usar como término dessa nossa reflexão, que está em Hebreus, no capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Nós temos aqui um outro verso bíblico que eu gosto muito. Hebreus, no capítulo 12. O apóstolo Paulo aqui nos apresenta a seguinte mensagem. Hebreus capítulo 12, a partir do primeiro verso, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Neste texto, o apóstolo Paulo ilustra que esta caminhada, que essa peregrinação é como se fosse uma maratona. Não é uma prova de poucos metros, mas a nossa vida espiritual é uma jornada, é uma maratona, e aqui o apóstolo Paulo nos apresenta uma nuvem de testemunhas que estão registradas aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, aqueles que nós chamamos heróis da fé. E estes heróis da fé que são ali apresentados, homens e mulheres do Senhor, completaram a sua carreira, guardaram a fé, e a coroa da justiça está reservada para eles. Mas também para todos aqueles que amarem a Cristo Jesus e aceitarem a Jesus como seu Salvador. Amém? Mas a grande mensagem que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui é que estes homens chamados heróis da fé não eram perfeitos. Muitos deles foram pecadores, e a Bíblia menciona os erros. Né? Diferente de outras biografias, de outros contos, de outras histórias que nós vemos por aí, onde os heróis são exaltados de uma forma em que eles eram indeléveis e perfeitos. A Bíblia não menciona os seus heróis como sendo pessoas perfeitas. E a mensagem que o apóstolo Paulo descreve é justamente essa: se eles venceram, nós também podemos o quê? Vencer. O que nós precisamos fazer é seguir estes conselhos que são aqui apresentados. Precisamos nos livrar de alguns fardos, de alguns pesos. E um destes fardos e destes pesos, a Bíblia menciona é o pecado. Precisamos vencer o pecado que nos atrapalha, que nos incomoda, que nos impede de alcançarmos a vitória. Precisamos separar do nosso coração tudo aquilo que nos separa de Deus, para sermos vitoriosos, para continuarmos a nossa jornada, porque a palavra aqui descreve que uma das coisas que nós precisamos ter como cristãos é a palavra perseverança. E perseverar quer dizer não desistir. Muitas vezes somos tentados a desistir na nossa vida espiritual em relação às tentações e às provas
E nessa pandemia eu já ouvi muitas pessoas que estão sendo tentadas a desistir. Porque estão perdendo a fé. Pastor, eu não estou indo mais na igreja. Eu não tenho estado tão bem com Deus. Mas nós podemos recomeçar. Nós podemos renovar a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus disse permanecer, permanecer, permanecer. Esse é o segredo da vitória. Para permanecermos, precisamos seguir o que está registrado aqui no verso 2. Precisamos aprender a olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu me lembro de uma história bíblica. E você conhece a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Alguns dizem que o sermão mais curto de Jesus foi uma referência a essa história, em que Jesus cunhou a seguinte frase: não vos esqueçais da mulher de Ló. Qual foi o problema da mulher de Ló? O que ela fez? Ela desviou o seu olhar de Jesus Cristo. Ela olhou para trás. E a Bíblia descreve que ela virou uma estátua de sal. O segredo da vitória na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, é não desviarmos o nosso olhar de Cristo Jesus. E a cada dia nós precisamos renovar esse propósito no nosso coração. Isso é o que representa perseverar. É não desistir. É fixar os olhos em Cristo. E a palavra de Deus descreve em outra passagem bíblica em Mateus que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Nós estamos vivendo um momento difícil da história deste mundo. Eu tenho 39 anos, não me lembro de um outro episódio tão difícil assim no cenário mundial. Mas em momentos como esse, são momentos em que nós podemos renovar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Com a certeza que em breve Jesus voltará para colocar um basta, um ponto final na história deste mundo. Amém? Uma oportunidade de salvação. Uma oportunidade que talvez alguns estão recebendo para receber uma espécie de chacoalhão, para acordarem, para entenderem que o tempo está próximo. Para continuarmos a nossa jornada, para continuarmos a nossa caminhada em direção ao céu e alcançarmos o prêmio, a vocação, o galardão que Deus está reservando para cada um de nós. Porque o sonho de Deus é que em breve todos nós possamos estar juntos no mar fechado. Mas para que possamos usar a linha de chegada e recebermos o prêmio que já foi nos proposto, precisamos aprender a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu gosto do pensamento de um personagem da história também que viveu neste meio de perseguição religiosa chamado Martinho Lutero, e tem um pensamento de Martinho Lutero que eu gosto muito, que eu sempre lembro quando leio este texto. E nesse pensamento, Martinho Lutero diz o seguinte: quando olho para mim mesmo, não sei como posso me salvar, mas quando olho para Cristo Jesus, não sei como posso. Aqui está o segredo da vitória. Que nessa manhã você possa olhar para Cristo Jesus. Que nessa manhã você possa olhar para essa imagem da cruz e receber esse convite da salvação, em que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que você saia daqui leve, que você saia daqui revigorado, transformado, renovado em Cristo Jesus. Tanto para você que está aqui, né, como para você que está assistindo. Deus tem um propósito para você. Deus tem um sonho na sua vida e este sonho é a salvação. Podemos estar na jornada da vida cansados, feridos, machucados. Mas se cruzarmos a linha de chegada, se completarmos a nossa carreira, vamos receber a nossa coroa. Vamos receber o nosso galardão. Vamos receber a nossa recompensa. Meu desafio para você nessa manhã é que você possa aceitar esse convite da graça. Talvez você esteja a ponto de desistir. Talvez os fardos estão pesados demais. Talvez a sua caminhada esteja insuportável. Mas se nós olharmos para a cruz e recebermos a salvação, a graça,
nós podemos começar um novo capítulo, um novo episódio na vida de cada um de nós. E que você saia daqui com essa nova chance que Deus concede para nós, para começarmos, quem sabe, de novo a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual em direção ao céu. Ou para renovarmos as nossas forças. Porque, queridos, nosso Jesus está voltando. Nós precisamos continuar perseverantes, não desistir, porque Cristo está voltando. Você sai daqui com essa perseverança no seu coração. E com a certeza que lá na frente você vai receber o seu prêmio. Você vai receber a sua recompensa. Nós vamos cantar uma música que tem o título Venha a mim. E se você quer aceitar este convite da graça e este convite da salvação, eu convido você a ficar em pé e se colocar nas mãos de Deus. Entenda que esse Jesus está de braços abertos para te receber. Para que você saia daqui revigorado, renovado, transformado em Cristo Jesus. Tudo que você precisa fazer é apenas aceitar este convite da graça. Porque hoje é o convite, hoje é o momento que Deus está fazendo para cada um de nós. Este apelo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você sai daqui com esse sentimento do seu coração. Em Cristo Jesus nós podemos renovar as nossas forças para continuarmos a nossa jornada, a nossa caminhada em direção ao céu.